Olá, boa tarde. Hoje, 24 de março de 2020. Estou aqui para falar rapidamente com vocês sobre alguns assuntos do dia. Ontem falamos um pouco sobre a MP 927. Hoje eu quero falar sobre a MP 928 de 2020, que a imprensa tem dito que é censura, que o presidente Bolsonaro está fazendo com que as informações do Estado sejam escondidas, mas não é verdade. Ele editou essa medida provisória 928 como uma coisa provisória, né? Ele estendeu os prazos de informação, de acesso à informação, desculpem, porque, na verdade, quando você pede uma informação a um órgão público, você precisa de empregados que procurem essa informação, mesmo que estejam dentro dos bancos de dados, alguém precisa ir lá e buscar essa informação. Então, essa medida provisória vai suspender os prazos de resposta. Não vai suspender a resposta, somente os prazos de resposta às solicitações feitas com base na Lei de Acesso à Informação aos órgãos públicos que estejam sob regime de trabalho por telefone, trabalho remoto ou em quarentena. Quero deixar claro que aqui quarentena não são 40 dias, geralmente a quarentena são 14 dias, enfim. E é uma medida de prevenção ao contágio das pessoas, agora, claro, ao coronavírus. A suspensão desses prazos vai ser válida somente durante a pandemia do novo coronavírus e para os pedidos que necessitem de trabalho presencial dos encarregados da resposta, como eu disse no início. Além disso, essa MP vai determinar que a prioridade de resposta seja sobre os assuntos relacionados a medidas de enfrentamento a essa pandemia do coronavírus. O texto determina que não serão acolhidos os recursos apresentados por cidadãos contra as negativas de órgãos públicos, né? Se você teve o seu pedido negado, tenha paciência, porque durante essa pandemia os recursos não serão revistos, mas você pode pedir depois, não tem problema. E essas mudanças afetam todos os órgãos públicos. Não é só não é a presidência, não é só são todos. Então, ela vai durar por 4 meses apenas e não é censura. Não pensem que estão escondendo nenhuma informação, porque não é essa a verdade. As medidas provisórias, elas têm prazo de validade. Elas duram do dia que foram publicadas durante 60, prorrogáveis por mais 60 dias. E se os nossos parlamentares não derem o parecer, não votarem dizendo que ela vai valer para sempre, ela não vai valer para sempre, ela vai cair, vai perder a sua validade, como aconteceu com o caso das carteirinhas de estudante, que perdeu a validade quando não foi votado. Mais um assunto que eu quero comentar rapidinho com vocês é sobre um projeto de lei que foi colocado pelo PT, né, que é concedendo ao trabalhador intermitente pelo menos um salário igual ao recebido no mês anterior do afetado pela pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, o projeto busca garantir uma renda mínima para o trabalhador intermitente atingido pela pandemia de coronavírus em observância ao regramento da OMS. Ou seja, a pessoa não tem um emprego fixo, mas ele precisa ter uma renda. O PT, além de querer que o governo já faça toda a sua parte que precisa ser feita, ajudar os estados, ajudar os municípios, colocar leitos, que o PT não fez, né? Não construiu hospital, não construiu leito. Aliás, a gente perdeu muitos leitos. Ainda acrescenta o pedido de mais um salário mínimo para as pessoas. E isso, para mim, é uma coisa absolutamente maluca. Espero que não seja votado isso, porque o presidente já está verificando as questões de auxílio a quem está precisando. Ele disse que vai zerar a fila de inscrição no Bolsa Família e, enfim, esperamos que isso ocorra rapidamente.
E mais um projeto de lei que o PT colocou é que concede salário temporário para mais pobres na pandemia, ou seja, o PT não para de colocar mais custos nas costas do governo, né? Então, é mais uma do PT, espero que não seja votado, que não entre na pauta, porque o governo já tem muitas coisas para votar enfim, a gente não precisa de mais despesa, a gente precisa de gente gerando emprego e renda e não gerando só a renda para as pessoas. É preciso aprender a pescar e não só receber o peixe, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ele participou de uma reunião, né? Eu não sei se, aí aqui não deixa claro se ele participou de uma reunião por videoconferência, mas participou numa reunião sobre a crise provocada pela pandemia do coronavírus, mas promovida pelo BTG Pactual, um banco privado. E ele defende nessa videoconferência, videoconferência, que ele precisa, que se precisa criar um orçamento, né? Um orçamento próprio para enfrentar a crise do coronavírus, mas já está sendo feito isso. O presidente e a equipe econômica já estão criando alguns meios, né, para se fazer o enfrentamento, e o presidente da Câmara está indo de encontro com as coisas que o executivo está fazendo, coisa que não é da alçada dele, querendo já propor uma proposta de emenda à Constituição para instituir um regime extraordinário fiscal de contratações exclusivamente para a crise do coronavírus, além de colocar mais uma conta nas nossas costas, enfim. Ontem o presidente Bolsonaro já tinha anunciado uma MP, né, uma medida que anuncia um pacote de 85,8 bilhões para os estados e municípios. Já tinha ali, né, determinado que 16 bi fosse para saúde, 8 bi fosse para saúde, recomposição de fundos de participação de estados e municípios no valor de 16 bilhões, transferência de 2 bilhões para gastos em assistência social, suspensão das dívidas dos estados com a União, que vai dar 12,6 bilhões mais ou menos, renegociação de dívidas dos estados e municípios, operações com facilitação de créditos no valor de 40 bilhões. Fora isso, o ministro da Infraestrutura está trabalhando bastante para que os caminhões não parem, mas para isso, para que o abastecimento não pare, as pessoas precisam também trabalhar para produzir. O governo também vai dar 3 meses de depósito de FGTS e vai antecipar o 13º do INSS, reforçando também o Bolsa Família. O pessoal lá do Ministério da Economia, né, a equipe do ministro Guedes, afirmou que o sistema econômico está respondendo a esse tipo de pandemia de forma similar ao corpo humano. Aspas para o Guedes, ele diz o seguinte: igualzinho a esse coronavírus, afeta as fatias mais vulneráveis. Os mais idosos são mais vulneráveis porque a defesa imunológica é mais baixa. Ou seja, a economia é igual. Uma economia resiliente, com parte de fundamentos fiscais no lugar, estrutura firme, reformas estruturantes, ela mantém a resiliência e fura a onda. O Brasil está começando a reaceleração econômica. Aí vem uma turbulência e ele tem condições de ultrapassar isso. São uns 3, 4 meses. Enfim, o que o ministro Guedes quer dizer é que a gente estava começando a alçar voo, aí a pandemia chegou e é preciso agora dar uma parada para respirar novamente e começar. Ele coloca aqui que as parcelas do 13º dos aposentados e pensionistas começaram a ser pagas agora em abril e maio, vai liberar 46 bilhões na economia e
pelo cronograma tradicional, essas parcelas só seriam pagas em agosto e setembro, ou seja, e já a população mais pobre, o governo informou que vai liberar cerca de 3 bilhões para o Bolsa Família, o valor correspondente à inclusão de mais de 1 milhão de famílias entre os beneficiários. Enfim, as empresas vão poder adiar em 3 meses o pagamento do Simples, do Imposto Simples Nacional, e o depósito de fundo de garantia por tempo de serviço dos trabalhadores. As contribuições ao sistema S, SESC, SENAI e SESI serão reduzidas pela metade e vai haver facilitação para renegociação de créditos e recebimento de insumos de fora. O governo também anunciou um repasse de 4,5 bilhões do fundo DPVAT, o seguro veicular obrigatório, para o combate ao coronavírus. Fora isso, alguns dos recebimentos da Lava Jato também serão revertidas para o coronavírus e a população mais vulnerável pode ficar tranquila. Eu só peço que quem estiver saudável, quem não tiver pessoas do grupo de risco em casa, que volte ao trabalho e siga as recomendações de higiene e prevenção para que a gente não tenha um colapso da economia. A outra coisa que eu gostaria rapidinho de falar é que o governo, além de anunciar que vai dar esse pacote de medidas, eles precisam que os estados não façam coisas ao bem querer, do jeito que eles sempre imaginar. O presidente diz o seguinte, que deixa claro que espera um retorno dos governadores. Obviamente, pedimos que nossas medidas que estão em tramitação na Câmara tivessem um olhar especial deles, disse o Bolsonaro. Os governadores costumam ter grande peso sobre as bancadas de deputados federais e seus estados. Com esse recado, o que o presidente está dizendo é que, já que ele está ajudando, que os governadores ajudem o país e não ajudem o presidente. Ao contrário do que a imprensa quer que diga, ele não está pedindo uma contrapartida pessoal nem nada. Ele está pedindo que os estados tenham atenção ao que se está fazendo e que, como diz o nosso querido Luiz Henrique Mandetta, que está comandando com mão de ferro essa crise, está se saindo muito bem, é que a vida não está se resumindo a apenas um vírus, a uma doença. Os problemas de saúde continuam acontecendo, as pessoas continuam tendo apendicite, precisando de tratamento, e que não precisa parar tudo. Precisa que tenha gente para manter as máquinas funcionando, que precisa ter as pessoas que dirigem os caminhões, que precisa ter quem dirija as ambulâncias, que precisa que o mecanismo funcione, porque não é só um vírus, existem todas as pessoas que precisam de tudo todos os dias. O sistema de saúde é abarrotado de doentes todos os dias. Tanto o público quanto o privado, claro, e é preciso que se mantenha a produção de alimentos, a produção de equipamentos, a produção de insumos, a produção de roupas cirúrgicas, produção de tudo, de máscaras, de luvas. E se todo mundo parar e ficar em casa, a economia vai parar e a gente vai ter um colapso muito complicado. E eu peço que a gente tenha um pouco de consciência, como diz o presidente Donald Trump, que isso vai passar e as pessoas não podem parar. O país é muito mais que isso, e que se você não estiver doente, que você trabalhe. Então é isso que eu queria deixar por hora nesse vídeo desta tarde. Mais tarde a gente volta na nossa live, eu e a Camila Abdo vamos falar sobre os principais acontecimentos do dia. Fiquem com a gente e vamos direto aos fatos. Não pare, só apenas lave suas mãos, tome cuidado e a gente se vê mais à noite. Tchau, tchau.